Olá, eu sou a Dona Albuquerque, uma mulher preta de cabelo crespo, de blusa branca de alça com listas pretas e um piercing branco no nariz. E bem-vindo ao Território Baixada. Nesta edição, o tema é Eu Reinvento Outros Mundos. E a gente está dando ênfase aos povos africanos e indígenas, a todo esse legado que eles deixam presente na nossa região Baixada Fluminense. E o que é o Território Baixada? O Território Baixada é um ciclo de encontros entre artistas, fazedores culturais, produtores culturais, pesquisadores dentro da nossa Baixada e que visam debates sobre os nossos processos criativos e culturais dentro do nosso território. Abrindo os nossos trabalhos com o painel 1, a gente tem o tema da nossa edição, que é Eu Reinvento Outros Mundos. A mediadora é a Marise Pará-Reté e os debatedores são Babá Dailton Moreira Dogum, Mameto Itamara e Cacique Carlos Tucano. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. O terceiro território, Baixada, traz como tema Eu Reinvento Outros Mundos. E é nessa mesa nós vamos falar sobre a existência como afirmação do direito à vida, a existência como símbolo de resistência e reinvenção de si, da coletividade, do mundo. A gente construir nossa existência não é algo fácil. Às vezes, uma vida inteira, você ainda continua se reinventando e construindo sua existência. Saber o que nós queremos enquanto seres humanos nesse mundo, numa conjuntura como essa que vivemos hoje, uma conjuntura política, social, econômica, extremamente adversa, onde vários grupos são colocados às margens. Então, essa é uma conjuntura que faz com que vários povos que foram frutos do extermínio, foram vítimas da exclusão, do genocídio, do etnocídio, causado tanto pela colonização como os seus tentáculos que continuam até hoje com relação à própria colonialidade, que é um braço que continua até hoje. Então, essa mesa, ela trata exatamente sobre isso. Trata de povos de matriz africana, trata de povos que vieram se constituir nesse espaço enquanto afrodescendentes, trata do povo que já existe aqui há milhares de anos, que é o povo indígena. Então, são pessoas que hoje tentam reinventar um outro mundo, porque essa não é a sociedade que a gente quer. Essa não é a sociedade que faça com que todas as pessoas tenham os mesmos direitos. E aí, por conta disso, é fundamental a gente trazer essa visibilidade. Trazer visibilidade a toda a luta de extermínio que os povos indígenas sofreram durante 5 séculos e continuam até hoje. Trazer toda a luta dos povos de matriz africana continuarem a ter o seu direito de ter a sua religiosidade, continuarem a ter o seu direito de ser quem são, de todas as raízes que compõem toda a sua construção como povo. E é fundamental a gente ter visibilidade, porque sem visibilidade a gente não consegue dialogar com a sociedade, a gente não consegue desconstruir os preconceitos, as discriminações. Nós estamos falando de um país que foi colonizado para que essa sociedade simplesmente trabalhasse e não tivesse nenhum tipo de identidade. E quando a gente não tem identidade, a gente não resiste. Então, é por isso que é fundamental que educação, cultura continuem a ser produzidas, porque nós somos as vozes das resistências.
Nós somos aqueles e aquelas que construímos uma outra forma de nos vermos e gestarmos um outro mundo. Então, é por isso que hoje a gente está aqui nessa mesa maravilhosa para falar sobre essas resistências, como é que a gente constrói uma outra vida, o direito à própria vida. Porque, na verdade, o etnocídio é a negação de direitos. Negação de direitos de você dizer, por exemplo, que é um indígena e que vive na cidade, que nasceu no contexto urbano. Até hoje, as leis nos constroem vários empecilhos para que a gente construa isso. No próprio censo, no último censo do IBGE, por exemplo, quando, no penúltimo, em 2000, houve um grande número de pessoas que se autodeclararam indígenas, houve uma mudança de metodologia do censo, que em 2010 trouxe que as pessoas pudessem simplesmente dizer qual é o território que nasceram, qual é a aldeia que nasceram, qual é a sua etnia, qual é o seu idioma. Nós estamos falando de povos diaspóricos, povos que viveram a partir da grande tsunami que atingiu esse território, o território de Pachamama. Quando atingiu nosso povo, muitos que estavam aqui, né, na região oceânica, foram parar, por exemplo, no interior do Brasil. Muitos perderam seus territórios porque as cidades invadiram esses territórios ancestrais. E muitos hoje vivem na cidade. Aliás, desde que existe a cidade, nós vivemos na cidade. Construímos muitas coisas, por exemplo, no Rio de Janeiro, como os Arcos da Lapa, que ninguém sabe que é construção indígena. E muitas outras construções que fizeram com que a cidade do Rio de Janeiro virasse a cidade do Rio de Janeiro. E, por conta de todos esses empecilhos de sempre dizer que povos indígenas estão congelados no século XVI, que povos indígenas só podem ser indígenas se não dominarem tecnologia, se não tiverem roupa, se não tiverem instrução, ainda perdura até hoje. É por isso que é fundamental o diálogo com as universidades, o diálogo com as secretarias de educação, para que a gente construa um outro currículo que nos mostre, ainda hoje, lutando e resistindo, vivendo na cidade, sem perder nossas raízes. Porque se a gente for olhar o que é o território brasileiro é território indígena. Não há nenhum lugar de norte a sul desse país que não tenham palavras no tronco tupi-guarani. Então, nossas marcas continuam em todos os lugares. 70% do que a gente fala com relação a plantas, animais, acidentes geográficos, que dão nome a vários municípios e estados, estão no tronco tupi-guarani sem exceção. Portanto, o que a população brasileira acaba não sabendo é que o nosso português só é falado aqui com palavras de matriz africana e com uma grande quantidade de palavras no tronco tupi-guarani. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós falamos tupi-guarani sem saber que é tupi-guarani, porque até isso nos silenciaram. Dizer quais são as contribuições e todas as marcas que existem aqui, inclusive na cidade de Duque de Caxias, onde nós somos 865 indígenas, segundo o último censo do IBGE. Mas sabemos que somos muito, mas muito mais. Na verdade, todo esse debate que a gente faz é para construir esse sentimento de pertencimento que foi negado pelo Estado brasileiro nesses 5 séculos, de pertencimento a essa terra, de pertencimento a esses povos que eram 1.400 com a chegada dos portugueses, na invasão que nós sofremos.
porque não há descobrimento de algo que já tem dono. Hoje nós somos 305, ainda resistindo, com 274 línguas ainda faladas. Então, o que a gente precisa é fazer com que a população sinta esse pertencimento, sinta orgulho dessa pluralidade que existe dentro dessa cultura brasileira. Porque na primeira marcha de mulheres indígenas, veio uma alemã junto conosco no ônibus. E eu perguntei para ela, você mora aqui? Ela disse, moro. E aí eu perguntei, por que você mora aqui? A Alemanha, um país de primeiro mundo, tantos projetos, né, de qualidade de vida, por que você mora no Brasil? E ela disse para mim, porque ela não tem mais diversidade. A diversidade que a gente vê no Brasil, ela é tão rica, e é isso que me encanta. Então, a gente precisa ter mais amor e respeito pela nossa cultura. Não é olhar a cultura do outro como se a cultura do outro fosse melhor, porque isso também foi ensinado. Essa colonialidade do saber, que ainda perdura tanto no currículo escolar quanto na universidade, faz com que o povo ainda pense isso, que nós somos um povo de segunda classe, quando, na verdade, é essa pluralidade que encanta muitos povos que destruíram a sua por conta de você tentar unificar uma população que nunca deveria ser unificada, porque ela não tem como ser unificada quando você tem raízes tão diversas. Nem nós, no mundo indígena, queremos unificar todos os povos, porque nós somos povos com línguas e culturas diferentes. Estamos juntos porque somos uma grande família, mas cada um respeitando a sua pluralidade e diversidade. Então, é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. E aí eu quero agradecer à mãe Itamara, ao Carlos Tucano e babá Adailton, nessa mesa muito rica e muito proveitosa, que vai ensinar a todas as pessoas que assistirem que bonito que é o Brasil, que bela e rica é a cultura brasileira. Então, eu queria começar com a nossa a mulher da mesa, né? Depois de mim, é quem começa, né, nessa ancestralidade da mulher que sempre pariu a saúde, a vida, né? E continuamos lutando para que a gente consiga construir um amanhã que garanta as futuras gerações. Nós somos as mulheres guardiãs da vida. Então, eu começo com você. Muito obrigada. Mucuyu, a benção, boa tarde a todos, todas aqui presentes. É um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente falar sobre essas reinvenções e resistência do mundo, da vida, e principalmente da invisibilidade que o nosso amigo Carlos falou, e que a gente, o povo de matriz africana, também vivemos essa invisibilidade todos os dias, sofremos preconceitos diversos, né? E até vocês podem verificar, que é até uma escrita que eu estou fazendo sobre o empoderamento mesmo do povo e a resistência do povo de matriz africana, que sofre preconceito todos os dias, que sofreram violência nesses últimos 2 anos, 3 anos. Tivemos todo nossos terreiros quebrados, depredados, invadidos, furtados. E o povo de terreiro fica sem saber para onde ir, sem saber aonde pedir ajuda, porque o governo, a gente não tem ajuda de ninguém. Na verdade, as pessoas entram na nossa casa, invadem, quebram, depredam, com a justificativa que o povo macumbeiro não pode estar ali, então a gente não pode existir, né? Porque tem que existir na forma que o outro quer.
não é na forma que eu quero viver minha vida, né? Então, eu acho que a maior resistência da vida e do mundo hoje são essa resistência mesmo do povo de matriz africana que estão aí. Outra coisa também muito importante ser falado é a questão das denúncias com relação à depredação dos terreiros na Baixada Fluminense, tanto em Caxias quanto em Nova Iguaçu, porque em Nova Iguaçu foram mais terreiros depredados e quebrados, principalmente no entorno onde é o meu terreiro. Foram várias pessoas que foram expulsas das suas casas com a roupa do corpo, em 24 horas. Então, com o governo que a gente tem hoje, isso também ajuda, né, que também não nos ajuda, mas ajuda que essa forma de preconceito, essa forma de discriminação, de falta de respeito, aumente, né? Fica uma coisa muito grande, grandiosa, e as pessoas não veem isso. E aí, quando vocês falaram da reinvenção do mundo, pensando nesse sofrimento do povo de matriz africana e nesse processo de pandêmico, por exemplo, que a gente vive, com as perdas que a gente está vivendo, e porque isso também é um processo de resistência à vida, porque o povo está morrendo aí. E quando eu penso na reinvenção do mundo, e quando vocês falam de reinventar a si e a coletividade, eu penso numa historinha que eu passei pessoalmente, que eu quero contar aqui, pensando em se reinventar como pessoa, com uma visão de mundo melhor, né? Eu tive uma amiga na universidade, aqui em Caxias, e nós vivemos nessa parte de graduação e pós-graduação uns 8 anos de vida, convivendo intensamente, diariamente, comendo junto, bebendo, não. Nessa época, eu não colocava, os meus filhos de santo fizeram um Facebook, essa coisa aí que eu não mexo muito, do barracão e o meu pessoal. Só que eu nunca falei da minha religiosidade, eu nunca falei de nada que eu era, né, que eu sou herdeira de barracão. Eu comecei a tocar candomblé com 23 anos e eu rezava pessoas já com 15 anos de idade e fui iniciada com 13 anos. Então, só que eu não contava essa parte da minha vida na faculdade. E aí essa amiga, passado esse tempo todo, eu um dia coloquei no meu pessoal. Acho que perderam a senha, alguma coisa, eu coloquei no meu pessoal. Essa mulher que eu convivi 8 anos, amizade, né, amigo, nunca mais falou comigo. Por conta de você ser de outra religião, né, que não vale a pena a gente falar. E aí, nunca mais falou comigo. Ela não me bloqueou no Facebook, não me excluiu, mas nunca mais falou comigo. Então, isso parece que é uma história assim. Mas o que eu penso na questão quando a gente fala de reinventar, se reinventar? Né, e o coletivo. As pessoas precisam entender que o mundo é diverso. E eu tenho que respeitar as escolhas das pessoas, o modo de vida que as pessoas querem viver suas vidas. A gente tem que respeitar isso, né? A liberdade, a pluralidade, a sua singularidade de cada um. Não adianta eu querer colocar uma realidade que é sua e que não é minha, que não é minha verdade. Então, quando eu pensei nessa história, quando eu falou de se reinventar. Então, as pessoas precisam se reinventar realmente, reinventar o modo de ver o mundo, reinventar o modo de pensar as pessoas e as escolhas das pessoas. Não adianta a gente querer
que eu aceite a sua verdade, que não é a minha. E a questão de resistir, que é o principal questão do tema, né, de resistência e da nossa vivência, do povo de matriz africana, que é um povo tão sofrido, que é um povo... Eu sei, assim, várias histórias, fui a terreiros de amigos meus que estava tudo quebrado. Quando eu cheguei lá, tudo quebrado, 2 idosas dentro de um terreiro, que naquela hora, normalmente, a pessoa mora no terreiro, tudo quebrado. Essas senhoras poderiam ter morrido por conta do susto de você, uma pessoa bater na sua porta e você levantar assustado e ter várias pessoas para invadir sua casa e quebrar, e depredar, e roubar, e furtar. Então, eu não sei como é que essas senhoras hoje estão vivas. E aí, falando de resistência, nessa história que a moça falou, essa senhora que eu vi, ela falou assim para mim, minha irmã, eu não consigo resistir mais, porque eu não tenho mais idade, eu não tenho mais vontade, eu não posso, como é que eu vou resistir? Eu não tenho para onde ir, porque também nessa questão do quebrar barracão e fazer todo esse tipo de violência com essas pessoas, tem a questão de eu poder ou não poder sair daquele lugar. Porque eu não posso. Tem gente que pode sair daquele local e tem gente que não pode sair. E aí você tem que permanecer lá. Aí o delegado da DECRAT falou o seguinte, que é na Rua do Lavradio, essa delegacia. Muita gente de terreiro não sabe. Muita gente de terreiro não vai lá denunciar, foi o que ele disse. Muita gente não vem denunciar, claro. Como que eu vou denunciar uma coisa? Se a polícia vir aqui, onde eu moro, depois eles vão embora e eu que fico. Então, eu não posso ir lá denunciar essa violência. E é uma violência que está expulsando as pessoas. Você tem que se reinventar. Como que se reinventa numa situação dessa? Como que você resiste numa situação dessa? Aí muita gente... Hoje a gente está resistindo aqui. Porque falar sobre isso, conversar sobre isso, que isso tem que ser conversado, isso tem que ser falado mesmo, realmente, para as pessoas poderem ter uma outra visão de mundo sobre nós, sobre o outro, né? Que as pessoas não são iguais, a gente tem nossas escolhas, nossas atividades normais. E é isso. E eu não quero que meus filhos de santo, que eu iniciei muita criança que hoje está adulta, maior do que eu não quero que meus filhos, meus netos passem por isso. Passem por essa violência, parece que a chibata do passado ainda está nas nossas costas até hoje. Eu não quero que os meus filhos e nem os meus netos passem por essa violência. Então, eu quero um mundo melhor, um mundo realmente melhor, com outra reinvenção, com uma vida melhor essas pessoas e que nunca mais aconteça esse tipo de violência com ninguém. Como a gente tem várias crianças morrendo nas favelas do Rio de Janeiro, todo dia morre uma criança, né? Pessoas morrendo, meninos morrendo. Então, eu repudio essa violência de tudo quanto é jeito. Eu sou muito sensibilizada assim, com as pessoas, com criança, com... outra coisa também que é muito importante falar assim, nesse momento de sofrimento, de pandemia, de perda, de dor, que a gente realmente fica assim reinventando, é que eu atendo muitas pessoas no meu terreiro. E essas pessoas, a pandemia, ela trouxe vários tipos de problemas familiares. Ela não trouxe, os problemas já estavam instalados lá, mas quando colocou a gente dentro de casa, as pessoas começaram, cada um com a sua demanda. Problemas diversos, tipo, gente batendo no meu terreiro, passando necessidade, passando fome, porque perderam o seu emprego, a sua atividade que fazia, porque a gente não ficou todo mundo dentro de casa. Então,
uns podem ficar dentro de casa, outros não. Então, muita gente bateu lá pedindo realmente comida. Outras pessoas de relacionamentos pessoais, de relato tipo, eu não sabia como o companheiro era meu estranho, porque essa vida, você sair, entrar, isso parece até que é sem importância, mas é importante para a vida de existir na vida, né, de família também. Então, foi vários problemas diversos e que eu fiquei pensando também quando a gente pensar na resistência de vida e para essas pessoas, principalmente esse pessoal que estava passando necessidade. E a gente deu um jeito também de fazer qualquer coisa por eles, estamos fazendo ainda. E é isso, é reinventar outros mundos, sem violência, sem discriminação com o outro, sem essa doença, olhar com outro olhar para as pessoas. A gente tem que olhar com outro olhar, com outro saber, a pensar que o outro que a vida é diversa, né? E olhar com as pessoas com mais respeito, entendeu? Com mais carinho. É assim que eu acho acho que todo mundo tem que ver assim a coisa com esse olhar, com mais respeito, com mais carinho, com mais pluralidade. É assim que eu quero que meus filhos e meus netos possam viver nesse mundo de resistência e de reinvenção. Tá? Mãe Tamara, muito, muito, muito importante a sua fala, porque eu acho que é isso, a gente precisa mostrar para as pessoas a violência e a dor que é, né? Fazer esse tipo de coisa, né? Dentro de um terreiro, dentro de uma casa santa, porque é uma casa santa, né? E é importante também mostrar que por que a gente, na escola, fala de Thor e outros deuses da mitologia grega, mas pode falar deles e não pode falar dos deuses africanos? Não pode falar dos espíritos da mata? Quer dizer, isso eu acho que é uma coisa que precisa ser colocado, né? Por que pode a coisa europeia e não pode a questão da África e a questão da América, né? Muito obrigada. E eu agora passo a palavra para a Babá da Ailton. Esse terceiro território Baixada, fazer parte desse movimento dinâmico de vida, de ressignificação, de reinvenção que todos nós precisamos. De antemão, eu saúdo já minha ancestralidade e a minha xixi, babá minha xixi. Exu Ocoba Laroe, Cocorocobio, Cocorobija, Exu Lalua Guirioco, Exu Inubarijô, a boca do mundo, aquele que possa me possibilitar ter boas falas no dia de hoje. Eu não poderia falar aqui hoje exatamente sobre essa reinvenção, essa releitura de mim enquanto negro, liderança de uma tradição, a matriz africana, sem que eu não volte às minhas origens, saber que eu só sou o reflexo dos que estão anteriores a mim, Atelerió, que é um conceito iorubá que fala que você é o reflexo dos que estão antes de você. Eu não poderia deixar de saudar a minha mãe, que me gestou, e ao meu pai, que se interrelacionou para que eu estivesse aqui hoje, e, consequentemente, eu me relaciono aos meus anteriores a eles próprios. Se reinventar enquanto pessoas de matrizes africanas, resistir enquanto pessoas negras de matrizes africanas, é sempre o reinventar-se e resistir a partir de dor. As pessoas geralmente colocam já nesse enfoque. É resistir a partir do sequestro dos nossos povos, processo transatlântico negreiro, escravista, é se reinventar a partir desse mundo desconstruído, dessa cultura desconstruída
pelos nossos algozes, pelos nossos escravizadores, é se reinventar a partir de nossas culturas tiradas de nós a ferro e sangue, é se reinventar a partir de uma árvore oca que você tem que botar de novo elementos de vida para que nós possamos estar hoje aqui, na atualidade. É um reinventar sempre em cima dos estupros de nossas mulheres negras, da violência de nossas crianças, é se reinventar em cima dessa necropolítica que vivemos hoje, nessa atualidade, uma atualidade fundamentalista, obscura, genocida e epistemicida, que nos tira o que é o mais caro de todos nós, que é a nossa cultura, o nosso DNA, o que nos faz enquanto pessoas no mundo de uma forma integral. Vocês falaram exatamente da relação dos povos originários com a natureza, é o que nos tiraram também. A nossa própria natureza, nós nos reinventamos nesse sentido, de encontrar essa relação co-irmã com os povos que nós encontramos aqui, fomos trazidos aqui, na dor, de nos reinventar enquanto parentes. Essa é a grande capacidade dos povos africanos em diáspora. Uma diáspora dolorida, que até hoje nós sentimos nas nossas peles. Uma diáspora ressignificada e reinventada em cima do reviver. É aquela velha história que Conceição Evaristo tão bem diz. Eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer. Nós combinamos de não morrer. Quando chega aqui e coloca todos os povos de origem africana, todos juntos, de uma forma desagregadora, esse já é esse necropoder, essa forma de nos tirar nossas próprias almas, nossas diversidades, nossas pluralidades. Porque os povos africanos, eles são povos africanos, são etnias próprias, com sua religiosidade própria. Nós não somos iguais no que se refere, muito ao contrário. É importante que não sejamos iguais, mas sejamos iguais em direitos, que hoje é o que nós temos que lutar nesse país, é exatamente nesse sentido. Quando nos tira o sentido de integralidade entre ser e meio, entre pessoas e o meio ambiente, e a relação com a própria natureza, nossas divindades são constituídas de elementos da própria natureza. Iemanjá e o mar e o rio é a própria natureza, é a própria divindade. Obaluaê e o sol é uma coisa só para nós, não há essa forma distanciada, apartada entre Deus e seres. E a gente tem que começar a caminhar para um sul, porque o norte a gente já está vendo o resultado qual foi. A colonização, o desmantelamento, o apartamento de nossas vidas, é uma projeção que a gente está vendo onde deu. E que nós temos que, de fato, começar a nos reinventar e buscar originariamente o que nos cabe, porque esse é o nosso projeto civilizatório, não a partir do contexto do outro, do que seja civilizar, porque civilização para eles é exterminar, é genocídio, é chacina, é desmantelamento dos nossos corpos e mentes, é que nós façamos parte de uma ótica desconstrutora dos nossos valores, a importância dos povos originais. Na construção desse país, tem uma gama de contribuição ferrenha dos povos africanos aqui também, mas isso é invisibilizado, negado, exterminado, como se nós fôssemos destituídos de civilização, mas uma civilização outra. Uma civilização de que a sua vida me importa e a minha lhe importa, os seus filhos são meus filhos,
e os meus filhos são seus filhos. Esse distanciamento entre pares que esse projeto eurocêntrico, colonizador, nos coloca, é um projeto muito bem arquitetado nesse sentido, para que nós nos vejamos enquanto distantes, enquanto nada em comum. Então, é preciso que a gente volte a fazer confusão. Quando eu falo de confusão, é isso, a gente tem que voltar a nos fundir. Confusão. Os povos originais, os povos de matriz africana, têm que compreender, têm que começar a se entender e nos respeitar e trabalharmos juntos por essas diversidades. Esse é um projeto trabalhado historicamente desde a África, não se dá só aqui. Esse é o projeto anterior, de nos colocar enquanto inimigos uns dos outros, não conseguimos nos articular politicamente. É importante que nós tenhamos esse tipo de percepção, de reflexão, a quem interessa de que continuemos sendo marionetes de um mundo capitalista, neoliberal e colonialista e tão branco no sentido pior da palavra, de desconstrução de nossos valores. As tradições de matriz africana têm que buscar o seu novo olhar para essa configuração que está aí. Começa a nos dizer que é um olhar de religião à ótica do outro. Somos culturas, tradições, que temos nossas tecnologias, nossas ciências, nossas filosofias, que não precisamos que o outro nos diga como vamos lidar com a nossa religiosidade outra. Que nosso Exu não é o demônio que é criado por eles. Nosso Exu é o nosso transgressor, é aquele que nos possibilita várias formas de comunicação, é aquele que diz que não temos uma única verdade. Ele é transgressor, libertador e emancipatório de nossos origens, de nossas mentes. Como Beatriz Nascimento coloca muito bem, é preciso que nos reorientemos para que nós possamos ter vidas melhores. A diversidade no mundo é um dos seus grandes valores em si. Um mundo que não é diverso não é um mundo. Olodumare, Olorum criou uma grande cabaça, chamada de Badu, a cabaça da existência. Eu acredito que todas as tradições milenares têm uma relação de mitos de criação, que não são mitos, que são histórias para além de histórias. Histórias que diz que Olodumare criou uma cabaça grande, e nessa cabaça ele foi colocando vários ingredientes, as divindades, os seres humanos, a fauna, a flora, os elementares, e disse: esse é um mundo para que vocês todos possam conviver. O norte faz exatamente ao contrário. E a cultura e a tradição que cria esse tipo de justificação de sermos diversos, ela é violentada, ela é agredida. Isso é ser primitivo? Somos primitivos enquanto os primevos, os primeiros a estarmos aqui, os parentes, e nós que nos tornamos parentes também, porque é próprio das tradições de matriz africana essa relação de família ampliada, extensiva, que não se dá somente a partir do sangue biológico, mas de se agregar, de se acolher, de estarmos todos juntos. Quando uma comunidade de matriz africana é violentada, é agredida, ela é agredida em sua própria
constituição filosófica, porque é esse o projeto organizado, arquitetado, articulado historicamente, politicamente, economicamente, de destruição, de genocídio dessas culturas que apresentam e ofertam à humanidade uma nova possibilidade de se viver num projeto ou outro civilizatório que não esteja incluída a violência, o genocídio, o epistemicídio, que é o que nós temos que, de fato, hoje trabalhar conjuntamente para que possamos viver dias melhores. Quando a gente vê um Estado como o que nós temos hoje na conjuntura política, no momento pandêmico, isso é uma necropolítica, isso é um Estado genocida que seu representante maior, que é esse presidente, que não é o presidente do Brasil que você conhece, que eu conheço, que ela conhece, que venha nos representar. Este é mais um dos que pensam que quer que se mantenha um status quo de privilégio para poucos. Um país em que poucos têm tanto e tantos têm tão pouco, é o que eu sempre digo, um país podre de rico e rico de podres. E esse que está aí agora não tem problema nenhum de dizer, esse presidente que está aí agora vem, de fato, comungar com essa política de extermínio das populações originárias, porque elas no seu âmago, já vêm fazendo uma denúncia. É uma reivindicação, uma ressignificação, uma reinvenção, uma releitura de suas cosmologias, de suas cosmogonias filosóficas. A gente tem que aprender também a linguagem do outro para poder também debater e combater. Porque quando a gente é enganado, né? Quem está no poder, às vezes chega com a conversa bonita, chega com um brinquedo e você cai, traz aquele brinquedo, quando vê por trás daquele brinquedo tem muitos outros interesses. Tem a indústria, tem a falta de segurança para o proletário. A gente tem que aprender a ler o que está nas entrelinhas para que a gente possa estar combatendo. Bom, então, o que eu digo é isso. Hoje eu sou um homem de matriz africana, sou um babalorixá, um líder religioso, mas preocupado com os meus, com as minhas, comigo, com o que estão ao meu lado, ao outro lado, à frente e atrás. É essa a relação que, de fato, há esse projeto que sempre foi impetrado para nos desconstruir de destruir. Qual é o nosso papel no mundo hoje? Culturas, tradições que têm uma relação com a natureza não deveria jamais ser seu alvo. Essa bala não é perdida. Ela tem direção. E a direção são em cima dos povos originários, em cima dos povos africanos, dos povos da população negra, que existe uma política genocida para exterminar a população negra e a população originária desse país. Até hoje, as políticas de terras indígenas não avançam, porque isso denota nitidamente a questão dessa colonialidade, que não deveria nem estar em pauta esse tipo de discussão, que é direito dos povos originários. Como a mesma coisa dos povos de matriz africana, em que os quilombos urbanos, os nossos territórios, a nossa baixada são invadidas por ações pontuais, que eles sempre falam isso, ações pontuais, mas recorrentes. É a conversa para boi dormir que sempre estão passando para a gente. Mas é isso, mas a gente vai se reinventando, a gente vai criando novos e novas dandaras, mizingas,
Abdias e tantas outras que possam estar voltando enquanto ancestrais em nossos corpos e nossas mentes para reivindicar direitos nesse país tão desigual. Eu quero agradecer muito a sua fala, muito importante o que você traz para o debate com relação à questão da união. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa se unir, porque vocês são povos de origem também da terra, como nós. A ancestralidade de vocês ensinou vocês a cuidar do planeta, da sua terra, porque é de lá que vem o sustento de todas as gerações, assim como o nosso. Essa religiosidade que vem, o sagrado sempre vem da natureza, como a nossa também, né? E assim a gente foi sempre respeitando que não podíamos caçar mais do que necessitávamos, que não podíamos utilizar de tudo porque vem outras gerações atrás. E isso nos construiu como povos coletivos, da coletividade. Então, é fundamental hoje que a gente, mais uma vez, se una, porque essa relação de união ela tem só 5 séculos, pouco mais de 5 séculos, né? Que nós temos essa relação de luta e resistência juntos. Porque, diferente daquilo que está nos livros de história, o povo indígena não foi tirado do cativeiro quando vocês chegaram. Nós continuamos juntos nas senzalas, nós fomos juntos construir os quilombos. Porque quem conhecia a mata, quem sabia como sobreviver, era o povo indígena. Os territórios já estavam já. Exatamente. Então, que continuemos nos aquilombar. A gente precisa continuar nos aquilombando, porque é assim que a gente vai resistir a essa necropolítica que já matou mais de 480 mil pessoas. E que o nosso povo indígena, que vive na cidade, não tem estatística. Quantos morreram? Não tem estatística. Porque isso é negado ainda hoje para a população indígena em contexto urbano, né? E com relação a isso, né, toda essa luta que a gente vem desenvolvendo por busca de continuidade dos nossos territórios, não é só para a gente, é para toda a humanidade, porque se não houver mais mata, não haverá mais chuva. Se não houver chuva, não tem água. Como é que o povo vai viver? E isso vem dos territórios indígenas que ainda estão preservados. Eu quero dizer para vocês que são só 13% das terras do Brasil e eles querem acabar com esses 13%. Lutemos para que novas gerações continuem a sobreviver, de todos os nossos povos. E aí, nesse sentido, eu passo a palavra para o nosso cacique Carlos Tucano, né, do Etiró, para a sua fala. Bem, neste busai escaverena a to yoni da se ye pamas do Etiró. Ye masisere ye castisere musane ye verite. Meus amigos, estou aqui para falar um pouco da nossa existência, da nossa luta, eu, Carlos Tucano, do Etiró, para dizer a vocês como estamos hoje. Marido, muito obrigado por você ter trazido meu nome até para essa mesa, através da Daniela Francisco, através do Fábio, agradeço esse espaço. A gente sempre agradece esses espaços que nos dão essa chance de a gente poder informar a situação real das nossas florestas em contexto urbano, seja onde quer que seja. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de dialogar com vocês. Hoje estamos no caminho do diálogo. Nós não somos daquelas pessoas como as pessoas têm informações desencontradas, como de índio selvagem, de índio bárbaro, índio canibal. Então, a gente está aqui para informar, desconstruir essa visão em relação aos povos originários. Bem, eu nasci e me criei na reserva de indígena de Pari Cachoeira, no município de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. E hoje estou aqui há 25 anos, conhecida como Baixada Fluminense. Hoje, por ironia, não sei se é ironia, não sei se é sorte, estou aqui nessa mesa de debate, junto com os companheiros da diversidade, que estão falando também em nome deles, como a luta
se prossegue. Então, eu estou aqui para trazer como estamos hoje, como é a nossa resistência, como é que podemos reinventar outros mundos. Porque o índio, ele sempre está reinventando, o índio sempre está se dialogando. Então, para começar, nós temos a nossa existência aqui, nesse espaço que nós chamamos de constituído, nós somos constituídos de ar. Na minha língua se chama homem. Nós somos constituídos de ar, nós somos constituídos de vegetal, igual às árvores. Nós somos constituídos de água, só que a água que nos corre aqui é vermelha. Então, esse é o modo que a gente surgiu. E depois desses três seres, três modos de falar, se transformou nesse corpo de ser humano. Se transformou-se na visibilidade. Esse corpo espiritual se transformou no corpo físico. E temos a língua nossa própria, como a Marisa bem colocou, de 306 palmos de 1400. Então, hoje estamos aqui na resistência. Essa palavra não me ecoa muito bem às vezes. De resistir parece que toda hora estão querendo me atacar, né? Então, a gente quer dizer com isto, como é que a gente chegou a ter essa resistência aqui, para chegar até aqui? Se fala de etnocídio, como a Marisa colocou, etnocídio e genocídio. Tudo se transformou em etnocídio, se fala de etnoarte, etnólogos, etnologia, por aí vai. Então, com isto, nós estamos aqui ligados a essa existência. Os tucanos, na minha região, somos constituídos 13 etnias. Em toda a região, nós somos 23 etnias em São Gabriel da Cachoeira. Então, nós temos a nossa própria língua. Então, eu vim ao Rio de Janeiro depois de muita luta na minha região, de São Gabriel da Cachoeira, onde nós éramos discriminados, julgados o que nós não éramos, de ser selvagem. Então, hoje, nós estamos mudando essa história, aos poucos, para as pessoas saberem que nós também somos seres humanos igual a ele. Então, hoje, estamos discutindo, de igual para igual, o que nós queremos, as nossas reivindicações neste território brasileiro. Então, eu venho de um lugar muito difícil de acesso à comunicação. Difícil o contato com outros lados de comunicação, quer dizer, se acontece alguma coisa há 30 anos atrás, Rio de Janeiro não chegaria a mim em tempo real. Hoje eu tenho essa capacidade, hoje, com essa tecnologia de avanço, de estar presente com a gente lá, porque eu só aprendi a falar português, e nunca me ensinaram a falar na minha língua as traduções. Então, quando eu nasci e me criei, então já existiam palavras missionários. Ele já tinha outro método de ensinar, já tinha tirado a nossa cultura. A nossa cultura, a nossa língua. A cultura, a nossa língua é importantíssima para formar a nossa cultura viva e forte. Então, com isso que eu quero dizer, e a minha vinda ao Rio, então, nós já discutíamos como que a gente poderia se organizar para nos defendermos essa invisibilidade dos povos que estavam existindo lá. Só nos levaram tal de palavra progresso. O que é progresso para você? Você ver a bandeira, que eles tinham um pedaço de pano verde e vermelho, aliás, verde, amarelo e azul, né? Cheio de estrelas. Nós tínhamos que cantar tal de hino nacional. Isso se chamava progresso. Sim, senhor, pois não, boa tarde, obrigado, isso, dá licença, isso se chamava progresso para eles. E nós éramos os ditos ignorantes. O que eu quero dizer com isto? Tudo que nós praticávamos era coisa demoníaca. Até o meu nome era coisa de demônio. De Deutschland passaram a me chamar de Carlos, me deram o nome de Carlos. Meu pai começou a se chamar de Francisco, o nome da minha mãe, Maria, e assim sucessivamente. Então, essa mudança drástica, brusca, para nós foi terrível. Então, nós fomos demonizados a nossa cultura. Então, hoje eu vejo essa palavra resgate, que a gente está retomando agora, é difícil para você retomar.
porque muitas culturas nossas foram dizimadas. Então, o que quer dizer? Nossos grandes líderes espirituais eram expulsos das suas aldeias, proibidos de praticar aquelas cerimônias da ancestralidade nossa. Isso foi muito difícil para nós. Então, com isso, muitos velhos, pajés, os baiás, mestres de dança, os benzedores, morreram tristes. Acredito eu que meus pais morreram mais felizes do que eu e me deixaram esse legado para enfrentar essa dificuldade. Hoje eu estou na cidade do Rio de Janeiro, onde não tem nenhuma pessoa aqui na cidade do Rio de Janeiro que fale a minha língua, que entenda meus costumes, que entenda os meus hábitos. Não tenho. Mas isso eu me resisto. Para isso eu tive que aprender a falar, aprender a me comunicar, aprender a adequar. Quando cheguei aqui, me ofereceram isso aqui. Porque eu não estava acostumado com isso. Isso se chama de água mineral. Eu não sei quanto tempo essa água está presa aqui. Entendeu? Isso já é para mim uma outra história. Então, o que acontece é essas coisas, essas diferenças culturais que a gente vem enfrentando os povos indígenas. Sem saber, nós fomos sendo dizimados fisicamente, espiritualmente. Tudo isso nos levou a ter esse genocídio, etnocídio, acabando com a nossa cultura, a nossa visão espiritual, tudo. Então, com isso eu fico muito triste. Então, nós estamos aqui como indígenas, eu e Marisa aqui nesse momento, como tido indígena de contexto urbano. O que é indígena de contexto urbano? É aquela pessoa que saiu da sua aldeia e veio viver na cidade, ou nasceu na cidade, ou é descendente. Então, com isso, quer dizer, a pessoa que sai, deixa a sua aldeia, há 30, 40 anos atrás, era um desertor. Veio para a cidade e ele pode ser submetido a qualquer lei, como cidadão comum. Então, deixou de ser índio. Se chamava, na época, de destribalizado e saiu da sua aldeia. Então, aos poucos, foi se mudando, até chegar a essa palavra de contexto urbano. O contexto urbano era invisível, só era visível aos que estavam nas aldeias, que nasceram na aldeia. Então, até o censo que a Marisa colocou muito bem, 2000, até ali só era contabilizado as pessoas que nasceram nas aldeias. Na época só era 300 mil e poucos, com 186 línguas diferentes. E com esse censo de contexto urbano, subiu para 986 mil na data de hoje. Não sei como que está, mas sabe informar, não sei como foi a divulgação agora do IBGE, eu não sei esse número exato. Então, houve essas mudanças bruscas para nós. Então, com isso, nós pagamos, o nosso preço foi muito caro. Como caro? Em nome da educação da cidade, em nome da fé, em nome da religiosidade, nós pagamos caro. Pagamos caro com as nossas vidas. Nossas culturas, a maior parte foi extinta. Eu não sei mais benzer. Meu pai sabia benzer, sabia curar. E eu desconheci, porque na época eu já nasci frequentando uma escola, com uma idade de 10, 11 anos. Então, assim foi desconstruindo a nossa cultura, assim foi desfeita a nossa cultura indígena dos tucanos. E Brasil afora, aqui no Rio de Janeiro, vamos supor. Então, foi difícil esse diálogo. Então, a partir da década de 70, alguns dos meus avós já cobravam do governo como que eles poderiam nos proteger, já que eles chegaram até nós como comunicação rápida, como meio de transporte, rádios, tudo, com isso eles chegaram tudo já tirando o nosso espaço. Então, eles delimitaram as áreas deles, área militar, áreas missionárias, e a gente estava dentro. Não tínhamos como contestar, porque ele tinha leis para quem funcionasse, e nós não tínhamos leis, nós temos regra. Então, isso que aconteceu com os povos indígenas tucanos. Então, na década de 80, nós criamos uma primeira Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que hoje chama-se FOI, já completou mais de 30 anos, justamente para buscar um canal de diálogo com o governo federal, estadual e municipal e instituições. Então, para que isso houvesse isto, mas era para ter uma autonomia nossa, para ter um respaldo
do governo para que ele pudesse atender às nossas reivindicações. Primeiro, demarcação de terras indígenas. Segundo, saúde. Segundo, as escolas para ter um melhor ensino. Mas nunca houve esse diálogo na realidade. O que aconteceu? A autonomia foram negadas. Não avançou. E continuamos hoje subalternos a essas constituições que mudam todo o tempo. Que antes era a lei diferente lá da Constituição de 88, depois passou de 6.001 para em 88, a Constituição de 88 para 231, 232. Eu nunca li essa Constituição porque não funciona, não adianta você ler. Porque não adianta perder tempo lendo aquilo que não funciona para os índios brasileiros. Então, hoje nós temos várias instituições indígenas que estão lutando para a sua sobrevivência, para que tenha dignidade nas suas regiões, nas suas áreas e proteger a sua cultura. O que é a cultura? A sua língua, o seu espaço, o seu modo de viver, os seus hábitos. É isso que a gente está fazendo hoje aqui, na cidade do Rio de Janeiro, já que estamos discutindo do território da Baixada, da ancestralidade. Nesse espaço que a gente estamos sentados aqui, quantos grupos étnicos caminharam, correram, animais, seus pássaros, rios que a gente passa por aqui, está tudo cheio de poluição, não tem mais. Cadê os descendentes? Nós não estamos vendo. Passa despercebido. A Maria está informando agora de 836 pessoas indígenas. É isso. Nós temos esse levantamento, porque por medo de ser discriminado, de sofrer preconceito, eles se escondem. Não, eu não sou índio, eu sou descendente de português, descendente de espanhol, por aí vai. Então, essas coisas que a gente tem perdido. Então, a minha resistência é essa, pessoal, de dizer, mandar informação do que está acontecendo para a minha região de Paricaxó e São Gabriel. E de lá estou sabendo o que está acontecendo. E eu quase diariamente me comunico com meus irmãos. Através do tal de celular, eu estou me comunicando. E hoje estamos numa era muito difícil, em nome do progresso, em nome do meio ambiente, estamos pagando caro de novo, com essas queimadas violentas que o governo não consegue controlar, não sabe o que está se passando, só vê eles passando informações falsas, porque essa é uma era muito difícil para os povos indígenas. Então, nós estamos com uma política muito estraçalhada politicamente em relação aos povos indígenas. E eu fiquei muito triste agora. A FUNAI, que era para defender os povos indígenas, está processando dois líderes indígenas, a Almir Suruí e a Sônia Guajajara, porque eles estavam difamando o governo federal. O que eles estão difamando? Então, isso a gente deixa a desejar, porque a instituição estatal, que é a FUNAI, que era para defender os interesses dos povos indígenas, tá? Com esse papel muito esquisito, muito feio, ridículo. Eu acho isso. Então para reinventar este mundo, nós temos que ter mais espaço como este para a gente levar ao conhecimento da sociedade, para que a gente possa ter essa teia de comunicação, para que a gente possa unir força, como estamos nessa mesa aqui agora, redonda, a Itamara, a Dailton, a Marise. Estamos aqui para construir um novo mundo, um novo universo, novos ares, para que possam nos ouvir. Como essa comunicação vai longe, eles vão ouvir e ver a gente falando. Nós não estamos inventando história de que a gente ouviu falar, nós estamos falando, relatando da nossa ancestralidade, da nossa realidade que vivemos hoje. Então, está na hora de a gente construir essa imagem dos povos indígenas, da ancestralidade, isso que eu vejo no meu modo de olhar, como tucano, como Doitirol, filho do primogênito. Isso é importante, esse diálogo, esse caminho, esse elo, que a gente está buscando uma parceria, não somente com essa instituição, mas com a sociedade em si, como a gente tem buscado colocar essa imagem para a sociedade. Agora, eu acho ridículo, ouvindo música de cantores, vamos brincar de índio, coloca o cocado de papelão, isso é ridículo, porque falta de informação. Essa é a minha realidade para evitar esse novo mundo, nova linguagem de união com toda a sociedade, independente de raça, cor, religião, crença. Aí um carreira.
Carlos Tucano, sempre muito bom te escutar. Muito obrigada. E lembrar também, gente, que há pouco tempo uma ONG fez o DNA brasileiro com as células mitocondriais, que são as células que vêm das mulheres. E o que foi que nós descobrimos? A grande maioria do povo brasileiro tem mães negras e indígenas. Nós parimos essa sociedade. Esse é o DNA do povo brasileiro. E a gente vai tentar, junto à AIAN, Associação Indígena Aldeia Maracanã, começar a trazer cada vez mais essa luta das pessoas fazerem seu DNA pelas células de suas mães, que é para a gente mostrar o que é esse país, né? Duque de Caxias agora mandou para as escolas o novo currículo para as escolas. E, na apresentação, eles falam que Duque de Caxias, a grande maioria do povo de Caxias é negro e indígena. Então, a gente precisa se apropriar disso para levar para os terreiros, para levar para as escolas, para levar para os sindicatos, para levar para todos os lugares, para a gente mostrar que essa necropolítica, que esse governo de elite, porque é um governo para as elites, está produzindo no Brasil, é para nos matar. Para nos matar. Somos nós os alvos. E a gente não pode deixar isso acontecer. Bem lembrado quando você coloca sobre Conceição Evaristo, eu adoro ela, né? Quando ela diz, estão dizendo que querem nos matar, combinaram que querem nos matar, mas nós combinamos que vamos resistir, nós vamos viver. Nós vamos viver para continuar contando essa história e dizer que voto tem consequência. A gente precisa ensinar essa população a discutir mais política, porque ela sempre, infelizmente, tem se voltado contra nós, né? E aí, nesse sentido, dizer também que a população indígena em Duque de Caxias precisa ser achada. Ela precisa ser achada porque a gente precisa discutir o que é Duque de Caxias, o que é esses nomes que tem aqui que as pessoas nem sabem por que estão, né? Quando você fala de Imbariê é água ruim, e é água. Imbariê é ruim, uma água que não é boa para consumo. Então, eu morei em Imbariê, então sei o que é furar um poço de água em Imbariê e não dá água boa, né? Por que as pessoas não sabem? Isso tem um projeto, um projeto de negação, projeto de etnocídio. E aí, agradecer a todos vocês, essa mesa riquíssima que sempre nos ensina. Eu acho que, assim, tem que fazer um trabalho de educação muito grande, tanto nas escolas e dentro da nossa casa também, na nossa família, no crescimento, na criação das crianças. Contando uma história assim rapidamente, eu saí depois de uma festa no portão do meu barracão, no terreiro, e aí vieram duas crianças, porque ela é grande, a calçada é grande. E aí duas crianças saíram e uma foi puxando a outra, assim, puxando, e um casalzinho, devia ter uns 8, 10 anos. E aí eles falavam assim, minha mãe não quer que você passe na calçada da macumba. E eles foram brigando um com o outro, e a menina dizendo que ia passar, e ele não. Eles foram, e eu fiquei olhando aquela cena no longo da calçada. Então, uma coisa importante. Quem falou para eu não passar na calçada da macumba? A minha mãe. Então, quem é a mãe? A mãe é muita coisa. A mãe é um ser que está ali para te trazer para a vida, para as reinvenções, para as resistências, para criar, para tudo. Então, se eu levo para a minha vida esse tipo de educação, qual o valor que eu, mãe, estou ensinando para essa criança? Quais valores essa criança vai levar? Né? Para a escola, para a convivência dela diária para o mundo. Então, a educação
é um modo de resistência eu acho que é o maior, no caso da pergunta da menina. Sem educação, eu acho que fica mais difícil a coisa, né? Porque a coisa em casa parece uma coisa besta, uma criança, os dois. Na hora eu até ri. Mas quando você para pensar, a longo prazo, essa criança vai levar isso para a vida. Essa criança vai levar isso para os colegas, para a escola, para a vida dela e para o mundo. Então, essa vida familiar, essa criação familiar dentro de casa e na escola, ela tem que ser forte, ela tem que ser ensinada, mais estruturada, até para a gente ter pessoas melhores, né? Penso com uma visão de mundo melhor, com uma visão de mundo mais plural, com uma visão de mundo mais carinhosa, olhando a outra pessoa com mais respeito, entendeu? Porque se eu ensino meu filho uma coisa assim, é isso que ele vai levar com ele, infelizmente. Se ele não questionar aquilo, porque a criação em casa, pai e mãe, é muito forte, eu posso levar aquilo comigo, né? Tanto uma educação violenta, como uma educação preconceituosa, que eu conheço pessoas das nossas idades, pessoas que levam essa coisa do preconceito a ferro e a fogo ensinada em casa, entendeu? E aquilo ali é a cartilha que eu estou lendo do meu pai e da minha mãe, entendeu? Se eu não também ter a minha resistência, meus questionamentos pessoais, eu levo isso, é isso que eu vou levar, entendeu? Minha opinião. Obrigada. O racismo religioso, fundamentalismo religioso é algo inconcebível da gente ver acontecer no dia de hoje, mas há uma prática naturalizada em se ser racista nesse país, né? Ser racista nesse país e de achar que há uma impunidade em ser racista com as pessoas, de ter racismo religioso, essa negação da diversidade religiosa, existe uma universalização de um único olhar do que seja religião, e algo que não esteja nessa tríade hegemônica do que seja religião, são nefastos, né? Se não for dessas religiões hegemônicas, é algo que a sociedade em si já colocou dentro de si que, então, isso não presta, isso não faz parte do que seja uma religião. E é importante que o Estado se responsabilize por isso, do Estado poder estar atuando com suas instituições, seja na área da educação, que é importante, que é a educação de casa, mas esse é mais um trabalho para os professores e professoras, mas enquanto uma disciplina sobre diversidade religiosa, que deveria ser quase que obrigatória para que as pessoas não achassem que é naturalizado e é normatizado cometer atos de intolerância religiosa, de racismo religioso, de fundamentalismo religioso. E eu sempre prego que esse Estado tem que ser um Estado laico. E quando eu falo sobre Estado laico, eu não estou dizendo que o Estado vai estar omisso frente às questões da religiosidade, né? Mas ele tem que ser um Estado laico para que possa estar combatendo e criando ferramentas de não diminuição, de erradicação desse tipo de ações de racismo religioso. Mas é isso, é fruto também de um reflexo histórico, de uma colonização, de uma colonialidade que esse país traz enquanto herança maldita. Na verdade, quando você coloca sobre o Estado laico, do presidente ao prefeito, ele tem que saber que ele governa por uma pluralidade. A sociedade ela é plural, ela não pode, uma pessoa não pode estar dentro de um cargo como esse
para trabalhar em defesa daquilo que ele pensa. Fazer proselitismo religioso. Né? Exatamente. O que ele tem que fazer é respeitar que a população brasileira é muita gente. E todos merecem respeito e poder acreditar naquilo que querem. Né? Assim, a gente constrói a democracia. Carlos Tucano, contigo a palavra. Silene, a sua pergunta é muito boa, em boa ocasião, né, falando da religião em relação aos povos indígenas. O que acaba com os povos indígenas é a imposição dessa doutrina. Doutrinar é uma coisa, evangelizar é uma outra coisa. Eu tenho essa experiência, o que acaba com os povos indígenas são excessos de proibição através o que eles professam de fé, né? Então, eu tenho tido essa experiência pela minha vivência na minha região, da minha área, onde tem 90% de evangélicos e outra parte são 90% de católicos. Então, quando saí da minha região, tinha uma igreja evangélica e uma católica. Quando retornei há pouco tempo, tinha mais de 6 igrejas evangélicas. Encontrei com os irmãos de etnias, pastores pregando, enquanto isso ficou ruim por um lado, aí se joga mais coisa impondo aos povos indígenas. Eu não pergunto aos povos indígenas se eles querem aprender essa fé que eles pregam. Então, eles já chegam impondo. Isso que eu acho terrivelmente atacando a nossa cultura, porque nós não resta mais. Porque eu me lembro, no Brasil 500 anos, o Papa pediu perdão aos povos negros e aos povos indígenas, que eles acabaram com a cultura aqui nas Américas. Então, eu acho que tem que ter mais diálogo, tem que ter mais abertura. Porque uma criança aqui, quando cheguei aqui, perguntou: "Ô Tucano, você acredita em Deus?" Eu olhei para ele e disse: "Eu acredito no seu Deus e no meu também." Tá? Então, isso é a minha resposta. Eu tive que aprender a conviver com essas duas religiosidades, crença e uma religiosidade. Então, eu acho que tem que ter mais abertura de diálogo entre os povos indígenas, porque é muito ruim quando você impõe com excesso de proibições, porque eu tenho essa experiência também, porque nós temos aqui no Brasil, no chamado Parque do Xingu, onde estão várias etnias, que são 15, e eu fui doutrinado para esconder a vergonha. Colocaram esses panos de roupa em mim. Não me disseram por quê, tinha que esconder a vergonha. Então, isso ficou na minha cabeça. Até hoje eu tenho vergonha de tirar a roupa assim na frente de todos. Porque antes, na era dos meus pais, era comum. Não tinha maldade, não tinha coisa ruim na cabeça. Então, quando eu estive no Xingu há 5 anos atrás, eles estão na 50 anos de contato, eu estava lá tomando banho de calção, ele disse: que índia é você? Tem vergonha de tomar banho sem roupa? Aquilo me envergonhou. Claro, ele estava lá na natureza dele, da propriedade dele, claro. Então, eu acho que as igrejas que querem pregar aos povos indígenas tem que ter mais diálogo, tem que ter mais outra visão, porque o que acabaram com a gente não foi fácil, não está na história. Porque muitas coisas ainda não foram reveladas. Só nós sabemos o que nós passamos com essas imposições das doutrinações e das evangelizações. Então, acho que aqui na mesa, ponto pacífico, respeito à diferença, educação fundamental, diálogo, visibilidade daquilo que a gente tem como discussão. Então, todas essas coisas é que fazem com que a educação e a cultura continuem a resistir, né? E elas são fundamentais para essa construção de um novo tempo, de um novo mundo. Eu agradeço aqui a VTE, obrigada a todos, todas e todos. Agora aqui nós estamos aqui nesse espaço de território da Baixada, estamos aqui homenageando a todos os indígenas que passaram, estão existindo aqui ainda. Em nome deles, estamos homenageando com essa canção espiritual dos tucanos, pedindo a mais bênçãos da ancestralidade, que eles cheguem agora através do toque desse maracá, através dos nossos passos aqui, desses passos aqui sagrados. Ya, ya, ya.
Ya, 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 ya. Kawa, kawa, yu, no ma, dupi, no ma, yari, no ma, dupi, no ma, yari, yari, no ma, yari, no ma, yari, no ma, dupi, yari. Kawa, kawa, yu, no ma, dupi, no ma, yari, no ma, no ma, no ma, no marie, no marie. Kawa, kawa, yu, no ma, dupi, no ma. Yari no ma dupi no ma yari no ma dupi dupi no ma yari no ma. Valeu! E a galera? Até a Petrol. Até outra vez. Agora eu vou cantar uma música do povo Guarani que diz que nós estamos aqui, mas nós vamos embora e vamos bem porque o Filho de Deus vai conosco. Vocês também estão aqui e vão embora. E vão bem também porque o Filho de Deus acompanha vocês. Oremar, oti, otumã. Oremar, oti, otumã. Pepitacorã, nhaveru revé. Pepitacorã, nhaveru revé. Orevoir, oti, otumã. Orevoir, oti, otumã. Nhaveru revé, nhaveru revé, nhaveru revé. Oremar, oti, otumã. Oremar, oti, otumã. Pepitacorã, nhaveru revé. Pepitacorã, nhaveru revé. Orevoir, oti, otumã. Orevoir, oti, otumã. Nhaveru revé, nhaveru revé, Que é um cântico que o povo de Queto abraça a todos, que é um cântico de congraçamentos de todos nós. Olo ala Queturi Paraimara Paraimara o silotum Paraimara o lo ala Queturi Paraimara Paraimara o silotum Paraimara o ala Queturi Paraimara oye achebi cachoquela oré. Axé. Eu estou agradecendo por todos vocês estarem aqui hoje. Bandolê, meus caboclos, bandolê, olê, olá. Do limão quero um pedaço, do caboclo boiadeiro, quero apenas um abraço. Bandolê, olê, olê, bandolê, olê, olá. Bandolê, meus caboclos, bandolê, olê, olá. Tem um caboclo que ele é real. Ele não mora longe, mora aqui dentro desse canjoar. Aqui nessa aldeia tem um caboclo que ele é real. Ele não mora longe, mora aqui dentro desse canjoar. Eu vou cantar um cântico que é do povo de Queto, que fala sobre a importância de que nós nos congracemos, que nós possamos nos abraçar em regozijo, em alegria.
Olo ala que ture para imara. Para imara basilotum para imara o lo ala que ture para imara. Para imara o silotum para imara o lo ala que ture para imara. Oye axebi, oye cachopela oré, olorumo do pé.